Gente, boa tarde, que alegria, que satisfação. Nossa, nesta tarde eu ter aqui tanta gente bacana, tanta mulher de Deus, isso é privilégio para poucos, tá? E eu glorifico ao Senhor porque Ele me ama e Ele me deu essa oportunidade de estar aqui. Deixa eu só entrar com a Lidiane aqui. Isso. Eu quero já agradecer a todo mundo que está aí. Eu quero começar fazendo as apresentações. Ô, Lid, eu não vou conseguir te ver. Eu vi que você ativou o vídeo, mas eu não vou conseguir, mas não tem problema. Eu vou fazendo o seguinte, eu vou te vendo aqui por outro aparelho, porque, né, às vezes dá isso mesmo. As meninas conseguiram entrar de imediato, a Lidiane entrou, eu não estou conseguindo ver, mas está todo mundo vendo as três? Nós quatro, falem para mim aí. Vocês estão Eu estou conseguindo vendo, as quatro. ver? Tá vendo, Isabel? Ah, então tá ótimo. Aí eu vou fazer assim, ó, eu pego aqui, ó. Eu pego e vou ver aqui pelo tablet. Mas que bom que a Lidiane entrou, tá todo mundo aí. Gente, olha só, estou muito feliz, grata ao Senhor pela vida de todo mundo que já está aqui. Olha só que bacana, 40 pessoas praticamente nesta live, é motivo de glorificar o Senhor. 40 famílias, eu falo que não são pessoas, porque às vezes eu estou aqui dentro de casa assistindo uma live, mas o meu filho está ouvindo, o meu esposo, o meu lar está sendo abençoado. Então, 40 famílias, né, por que não dizer assim, que estão sendo abençoadas agora ao vivo, e fora os outros que vão ver depois. E nós já temos aqui, eu quero apresentar para vocês aí, para quem ainda não conhece, todo mundo já fez live comigo, todo mundo já esteve aqui, mas individualmente. Então, juntas assim a primeira vez, eu quero apresentar aí a Suzana Cerqueira. A Suzana, ela é uma querida que Deus me apresentou, é mineira também, só a Lidiane que não está em Minas, né? Mas a Suzana, ela é a moça do café, ela faz aí todos os dias aquele bom dia gostoso para nós, vem nos abençoando, é estudante também de psicanálise, é uma pessoa que tem uma bagagem, tem história para contar, e eu estou muito feliz com você aqui, Suzana, seja bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada, meninas. Prazer conhecer vocês. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa boa, né? Falarmos de crise é um assunto que às vezes as pessoas não querem falar, mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. E eu tenho certeza que Ele falou também ao coração de todas as mulheres que estão aqui. E não combinamos, mas eu tenho a sensação de que vai ser uma complementando a outra, assim, sabe como é que é? Glória a Deus. Eu tô com essa sensação boa, vim até pro jardim aqui, eu ia ficar lá dentro. Depois eu pensei, não, vou lá pro jardim de oração. Vou lá, Jesus, vou ficar lá. Porque hoje tem aprendizado, né? Como que nós podemos aprender nesses momentos de crise e nos aproximarmos do Senhor. Eles não são meros tempos de crise. Tem um propósito em tudo isso. É verdade, é verdade. Gente, a Suzana vai ser. Daqui uns tempos eu vou estar aqui apresentando o livro da Suzana. Eu creio nisso. Vai ser uma escritora aí e o tema vai ser forte, hein, gente? Eu já pude saber o tema. Vai ser forte. Agora eu quero apresentar para vocês a Lidiane, também que já esteve aqui comigo mais de uma vez. A Lidiane é escritora. E da Lidiane eu já tenho em mãos, eu tenho um. Se Deus quiser, breve eu vou adquirir o outro. A Lidiane é escritora desse livro maravilhoso, são devocionais, gente. É assim, é cada mulher mais fantástica que a outra. A Lidiane é lá do sul, né, do Paraná, e a Lidiane também tem uma história linda. Eu lembro de uma live que a gente fez, onde ela abriu o coração, e com o testemunho dela, ela nos abençoou tanto, e ela faz esse trabalho magnífico também, com lives aí, estudando os livros da Bíblia, estudando de uma forma tão leve e nos enriquecendo com a palavra de Deus. Então, Lide, seja bem-vinda também. Uma alegria você aqui, hein, amiga. Para mim é uma honra estar aqui no meio de mulheres tão abençoadas, né, que têm feito a diferença nesse tempo. Muito obrigada pelo convite. Como a Valéria falou, eu estou aqui no Paraná, em Maringá,
E o Senhor nos conectou, né, através dessa rede social, e isso é incrível, eu amo isso daqui, essas conexões que o Senhor faz, e para mim é uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante, né, que é crise, que às vezes, como a Suzana falou, né, a gente às vezes não quer falar, mas todo mundo vive, todo mundo passa, né, todo mundo já passou ou vai passar por alguma crise em algum momento, então a gente precisa, assim, conversar sobre. Eu tenho certeza que vai ser esse bate-papo, vai ser muito enriquecedor mesmo. Vai ser uma bênção. E tem também gente conosco que já esteve aqui também mais de uma vez, a Isabel Cristina. Ela já é psicanalista formada, está aí nas suas especializações, é pastora, é gabaritada para falar também sobre o assunto, já passou por muita coisa. Hoje ela ajuda mulheres a ressignificar suas vidas, ajudando tanto pastoral, né, com aconselhamentos, e também profissionalmente, atendendo outras pessoas, ajudando mesmo. Tenho certeza que já passou por muita coisa nessa vida e hoje está podendo aqui falar um pouquinho para nós também. Então, Isabel, seja bem-vinda, querida. Obrigada, a paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos, né? Boa tarde às meninas que estão aí, não conhecia, prazer conhecer. E é como você falou, Valéria, viver em crise. Quem não vive em crise, tem alguma coisa de errado, né? Tem que ter as crises existenciais, tem que haver crises emocionais, espirituais, desertos, vales. E hoje a maior dificuldade que eu tenho visto, depois que eu fiz algumas lives junto com a Ângela, muitas mulheres me procurando. Hoje a demanda da minha agenda está até complicada eu atender. E a maioria são dentro das igrejas. E aquele dia que eu vi o seu vídeo, e aí eu falei assim, meu Deus, que potência nesse vídeo. Por quê? Alcançar pessoas que estão vivendo isso e ao invés de serem acolhidas e ter uma rede de apoio dentro da igreja ou dentro da família, não tem. Né? Ontem eu atendi uma pessoa, uma mulher, que ela falou que quando ela mais precisou, e muito triste, passando por uma crise, a melhor amiga dela falou com ela assim, isso é ausência de Deus, isso é falta de Deus. E aí veio para mim com essa dor, né, já de um tipo de passando por algum tipo de transtorno já, e aí hoje o que se confunde e não se separa o espiritual do emocional. Então é um prazer de estar aqui novamente falando um pouquinho sobre isso e conhecendo essa turma abençoada aí. Amém. Isabel, você pode começar orando por nós? Sim, sim, com certeza. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse dia de hoje, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Meu Pai, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa live com a tua missionária. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, esclarecer, não só para mim, mas para várias pessoas que estarão aqui conosco, que verão depois, que o Senhor possa nos ajudar a compreender e ter entendimento da tua palavra e revelar para nós, Senhor, ainda aquilo que não foi revelado. Meu Pai, em nome de Jesus, toma nossas bocas, nossas vidas em tuas mãos, que nós venhamos ser, Senhor, instrumentos de cura nessa tarde, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha trazer cura interior, que nós venhamos compreender mais, Senhor, sobre essas crises e que nós venhamos entender que o Senhor, no meio dessas crises, o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixa só. Pai, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa tarde, através dessa live, é o que eu te peço e também te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Gente, eu quero ler assim, 2 versículos aqui, porque às vezes a gente escuta assim, isso é coisa da modernidade. Antigamente as mulheres nem tinham tempo para isso. Antigamente isso não acontecia. Mas aí o Senhor me fez trazer aqui em Ruth, né? Quando Noemi fala, ela estava amargurada e ela pede para as noras dela voltarem, não precisava acompanhá-la. E aí ela pega e fala assim, aqui, em Ruth, no capítulo 1, e que ela manda as senhoras voltar, e ela fala assim, tornai-vos, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha, que muito velha já sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda
que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperar-o-eis até que viesse a ser grandes, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, quando a mão do Senhor se descarregou sobre mim. E aí ela vai, e quando ela chega na cidade, o pessoal começa a chamar, olha, não é a Noemi? E começa a falar, e ela diz assim no verso 20, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela estava com angústia aqui, muito bem, né? Dava para sentir essa angústia. Não, meu nome agora mudou. Ela perdeu até a identidade dela, ela não tinha mais aquela identidade. E ela via só o problema. Ela não via perspectiva de futuro, de melhora, de esperança. Então, eu quis trazer esse versículo só para a gente ter, né, oração, palavra, e ter esse versículo nessa live cristã que nós estamos, porque mesmo antigamente já existia isso. E a gente tem que entender que é processo que não é de hoje, não é por causa de rede social, não é por causa de uma epidemia que veio, não, isso já é de antes, e a gente tem que saber lidar com isso. Pois bem, para quem está chegando agora e não me conhece, a Isabel até já falou aí, por que essa live surgiu? Porque eu entendo que a gente, tudo na vida é um propósito, nada é por acaso. Quando eu estava conversando com meu esposo, ele falou isso comigo, nada vem por um acaso, tem um propósito. E Deus, eu entendo isso, Ele permitiu que eu passasse de um dia para o outro, mas de uma forma muito forte, por uma crise. E eu explico nesse vídeo, então, para quem chegou e agora, aconteceu uma crise comigo, eu fiquei assim, terrivelmente, sabe, em crise mesmo, mas tive o apoio da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, e foi muito bom, eu acho que isso é que me ajudou muito. E quando eu resolvi fazer um vídeo falando, essas 3 mulheres se manifestaram. Muita gente se manifestou, na verdade, muita gente. Mas essas 3 mulheres falaram comigo, você está precisando conversar? Eu estou aqui, tá, amiga? Se você precisar... Gente, eu não conheço nenhuma pessoalmente. Eu nunca dei um abraço caloroso. Mas o Espírito Santo faz isso. E aí ele promoveu essa amizade, que elas disseram, se você precisar, eu estou aqui. Conte comigo. E isso me ajudou muito. E aí, diante do que meu marido falou, eu falei, o que eu vou fazer diante de tudo que aconteceu? Eu entendi que eu não podia ficar calada. Eu entendi que tinha um propósito. E o propósito foi esse. Estar me ajudando e estar ajudando outras pessoas. E eu, gente, vou falar com vocês com sinceridade. Eu não tenho a experiência que elas têm. Por isso é que eu convidei elas para estarem aqui. E vou deixar a live aí para vocês falarem. Eita. Quem vai ser primeiro? Ó, é melhor dar o comando, porque eu sou faladeira. Ó, então vamos fazer o seguinte, a Isabel tem compromisso daqui a pouco, né, Isabel? Ela faz um trabalho também de mulheres, uma rede de mulheres. Então vamos ouvir a Isabel, porque depois se ela precisar sair, né, ela não vai prejudicar o compromisso dela lá. Ok. Como eu já tinha falado, né, a questão das crises. Eu tenho atendido várias mulheres, homens, e a maioria são cristãos, né, católicos, evangélicos, e com crise. E principalmente os evangélicos hoje, o que aconteceu com a Valéria aí, né, ela demonstrando ali sua fragilidade, se expondo mesmo na rede social. E eu achei muito interessante, porque a maioria das pessoas se esconde, quer mostrar que realmente o evangelho não, eu estou curado de tudo, eu não vou passar por nada mais. E aí a gente confunde muito as coisas. Igual eu falei a questão dessa cliente que eu tenho atendido. Ela foi conversar acerca de uma crise existencial que ela estava tendo. Eu não sei para que eu vim no mundo, que sentido é esse da vida, não tem sentido nenhum, qual é o meu propósito, estou sem propósito nessa terra. E a mulher crente, a mulher orando, a mulher buscando, a mulher indo para a igreja. E aí ela falou
falou que essa amiga dela virou para ela e falou: isso é a ausência de Deus. Você está precisando buscar mais a Deus. E ela falou assim: eu não entendi, Isabel, porque eu estou orando, estou buscando. E aí, só que ela veio com isso, tipo que foi um choque na hora que ela ouviu aquilo ali. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jó. Jó, em meio à crise dele, a gente vê que ele não blasfema contra o Senhor, o próprio Deus dá testemunho dele, mas a gente vai ver que durante o livro de Jó, a gente vai ver o homem ali arrebentado emocionalmente. O próprio Jesus, quando foi orar no jardim do Getsemane, ele vai falar com o pai: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O Senhor ali não estava preocupado com a morte de cruz, mas é preocupado agora em ficar separado de Deus na cruz. Porque a preocupação dele, portanto, que o suor vai se tornar agora em gotas de sangue. E a gente não entende que nós somos seres humanos. E quando a gente vê uma crise acontecendo com uma pessoa que é a linha de frente da igreja, que prega, que louva, e aí, de repente, ela se torna ali frágil, igual aconteceu com a Valéria, que ela expôs, né, a questão dela. Ah, não, isso é ausência de Deus, isso é demônio. A gente ouve muito isso: está precisando ser liberta. Aonde que está o seu pecado? Me confessa o teu pecado. Os amigos de Jó falou isso, falou assim: ó, Jó não tem condição. Naquela época ali, quem perdesse tudo que tinha era dizer que estava amaldiçoado, que estava sem Deus. E hoje não é diferente dentro das igrejas. E o que a gente mais acontece, e a gente vê hoje, é a mesma coisa que aconteceu com Elias. Aí, muitas das vezes, a pessoa fala assim: a fé não casa com ciência. A Ângela Cirino até fala isso muito. Mas ela bate de frente, né? O Instituto é baseado na fé e na ciência. E se a gente olhar na Bíblia, tá cheio, né, Suzana? Tá cheio, gente, de pessoas que ficaram depressivas, pessoas que pediram a morte. E eu, analisando tudo aqui hoje, estudando e vendo, eu falei assim: meu personagem hoje, igual sempre um personagem bíblico, Elias. Elias, depois de uma grande batalha com os profetas de Baal, e vence aquela batalha ali, o cara fica esgotado emocionalmente. O cara enfrenta 450 profetas de Baal, mas ele foge simplesmente de uma ameaça de uma mulher. Se ele teve coragem de enfrentar esses homens ali, esses homens podiam ter pegado ele e arrebentado com ele, matado ele ali, gente. Os caras estavam se cortando. Eles não estavam nem aí, nem com a vida deles. Só que o que acontece? Depois da grande vitória que Elias teve, a Bíblia vai falar que em 1 Reis, capítulo 19, Elias vai falar assim: e ele se foi para o deserto, caminho de um dia, e veio. E assentou-se debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, né? E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Já basta, Senhor, eu quero morrer, eu não aguento mais. Eu estou cansada, agora chegou. E ali estava sem Deus, irmãos. Então, eu trabalho muito com questão de libertação também, e eu já atendi pessoas que eu acabei a sessão terapêutica, e depois a pessoa falou assim: você ora por mim? E orei, a pessoa realmente ficou possessa ali. Só que eu entendi que o espiritual é separado do emocional. Elias aqui só simplesmente estava cansado de uma grande batalha. Missionário, eu tenho certeza que depois disso aí que você passou, antes disso você enfrentou uma grande batalha. Eu tenho certeza disso. Não tem como, depois de uma grande batalha, a gente fica cansado, isso é normal. E nós, muitas das vezes, olhamos para um pedacinho de luta que acontece na nossa frente, igual Elias aqui olhou para Jezabel, enfrentou um exército de homens, mas agora olha simplesmente com a ameaça de uma mulher. Só que essa mulher, ela era a esposa do rei Acabe. A mulher era uma profetisa de Baal. Ele sabia que se ela alcançasse a vida dele, ela não ia ter piedade. Portanto, que ela ameaça: se conseguir hoje ainda, acaba com a vida dele. Isso aí eu te garanto, Acabe. Né? Então, o que eu aprendo com crise? Eu já passei por crise. Eu já passei por situações, igual eu já falei com a Valéria aqui, eu já passei por situações que eu subi no altar, louvei o nome do Senhor, enfrentei a vergonha ali, né, a humilhação, mas depois aqui bateu na minha mente. Eu falei: Deus, chorava, falei assim: eu vou parar de cantar, não vou pregar mais, não vou fazer mais nada, para mim agora chega, como aconteceu com Elias.
E Elias estava sem Deus? A Valéria, diante dessa crise, estava sem Deus? Não, gente. As crises vêm na nossa vida. Nós não somos melhores que os nossos pais, como Elias. Falou assim, para mim já basta. Eu não quero mais. A única diferença aqui que não aparece ele falando que ele estava querendo cometer suicídio. Porque o suicídio passa da depressão para a opressão maligna. Aí a gente vai compreender que precisa realmente de um tratamento até mais profundo. Né? Porque a pessoa já está querendo tirar a sua própria vida. Mas eu desejar a morte, eu falar que está tudo acabado, falar que eu não estou suportando mais, que esse dia para mim é um dia mau. A gente vai ver também a questão de Jó. Jó era um homem temente e reto a Deus, desviava-se do mal e o próprio Deus dá testemunho dele. E aí, de repente, Deus fala com Satanás assim, observaste meu servo Jó, homem justo, temente, desvia do mal. Ah, mas é fácil servir o Senhor assim, o Senhor cercaste de bens. Então, vou fazer o seguinte, pode ir lá e tocar em tudo que ele tem. E vamos ver se ele blasfema. Agora Deus confia em Jó. E a vida de Jó, de um dia por outro, num dia só, o trem vira de cabeça para baixo. E ainda por cima ele não tem acolhimento, que eu falei da rede de apoio, que é muito importante durante uma crise. Durante uma crise existencial, uma crise de ansiedade, uma crise de depressão. Uma pessoa que está desistindo de viver, ela acha que não tem mais solução para a vida dela, ela quer entrar num quarto e fechar a porta e ficar ali calada, sentada ou deitada num quarto escuro. Gente, vai ter esse dia para todos nós, uma perca, um ente querido que nós perdemos, uma fatalidade acontece. Isso é normal no ser humano, mas infelizmente a religiosidade tem acabado com várias pessoas dentro da igreja, sacerdotes, líderes. Meu esposo, que é pastor, falou aqui semana passada, num culto de ensinamento. Gente, se você não está bem aqui na igreja, está tudo bem, mas tem líderes que amaldiçoam. Se você sair dessa igreja, Deus vai te matar, Deus vai pesar a mão. Está errado, gente. Nós fomos chamados para ser livres em Cristo. Se para mim não está bem naquela igreja, eu vou procurar uma igreja que eu me sinto bem. Mas não, se você sair, Deus vai te matar, Deus vai te colocar na cadeira de roda. São líderes, infelizmente, narcisistas. E meu esposo veio batendo de frente com isso. Não, vocês têm que estar aqui alegre, de coração aberto. Se não dá mais, vá em paz. Se os apóstolos, teve uma hora que eles se separavam, não tem como nós dois andar juntos, mas não. Cada um vai para um lado, vai para o outro, meu filho. Abraão e Ló, não, escolhe aí, porque agora os nossos pastores estão só na briga. Se você partir para um caminho, eu vou partir para o outro. Mas não, gente, nós temos que aprender com a Bíblia. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Glória a Jesus. Porque nós precisamos aprender que isso acontece dentro da Bíblia. Nós vemos várias pessoas passando por crises. E aí a gente julga, não é de Deus, está sem Deus. Deus vai cobrar, Deus vai te matar, vamos orar, vai ficar endemoniado, vai ficar possesso. Gente, não é assim. Eu me lembro que um dia eu entrei em crise. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem algo de errado. Orando, fazendo campanha, jejuando, culto, e só naquela bênção, só na vitória. E eu entrei em crise. E começaram a vir muitos pensamentos negativos. Isso até para alguém que estiver ouvindo aí. Muitos pensamentos negativos. E eu comecei a falar assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa de errado comigo. E eu orava, chorava, falava, Deus, como é que pode? Será que eu estou ficando endemoniada, Senhor? Tem misericórdia de mim. E eu chamei os dois pastores, porque a gente tem que ser humilde, irmãos. A gente tem que ser humilde. Falei assim, pastor, primeiro meu esposo, né? Ora para mim, unge minha cabeça aqui, ora repreendendo e expulsando. Porque eu não tenho vergonha também, irmão. Se Deus quiser me libertar de alguma coisa, eu quero ir para o céu. Né? Que o Senhor tiver fazer, que faça na minha vida. Mas aquele dia ali eu entrei em crise mesmo. E era espiritual. E aí eu me lembro que eu falei com dois pastores, falei com meu esposo, olha aqui, meu filho, põe as mãos aqui, repreenda. Repreenda tudo que tem que ser repreendido. E aí ele orou e nada, e eu naquela luta, né? Pensamentos negativos vinha, batalha na mente, vinha nessa crise da batalha na mente, veio sobre a minha vida. E eu nunca tinha passado por isso. E falei com pastor, falei com outro, vem cá, pastor, vem aqui em casa fazer uma oração para mim, contei ele tudo. Só que um dia eu recebi uma visita. Eu recebi uma visita e uma determinada pessoa falou comigo assim, você deu brecha pro inimigo. Pra que ela falou isso? Aquilo ali para mim foi a mesma coisa que eu tinha perdido a minha comunhão com Deus. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Então eu dei brecha.
Então, realmente, o diabo está agindo na minha vida. E comecei a orar e repreender e fazer jejum e oração. E eu fui lutando, lutando. Depois, o Espírito Santo me revelou que era uma batalha. O Senhor falou assim, eu vou te colocar em uma batalha que você nunca experimentou, mas você vai sair mais forte. Só que eu não compreendia. E ainda veio uma palavra negativa, que foi como uma flecha no meu coração. E a partir daquilo ali, eu falei, Deus, minha vida acabou. Ao invés de eu receber uma palavra positiva, ó, você vai vencer, isso é uma batalha na mente, uma batalha espiritual, fica na posição, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Podia ter citado esse versículo para mim, né, Suzana? Né, Valéria? Né, irmã? Não, simplesmente falou assim, não, você deu brecha, você deu brecha. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E foi uma luta, não foi de um dia, não, foi mais de 2 anos que eu fiquei nessa guerra para vencer as palavras da irmã, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com as pessoas. E eu amei, eu falei assim, meu Deus, eu amo mais esse homem ainda, esse marido meu, eu tô mais apaixonada com ele, porque tá parecendo que ele é psicanalista, porque ele falou assim, não, aqui você tem liberdade, se você quiser em paz, amém, vai em paz. Não tem essa de pastor falar que vai matar, que Deus vai fazer, não. Nosso Deus não é esse Deus que esse povo tá mostrando, não. Um Deus carrasco, não. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu preciso Pode falar, Suzana. É porque seu esposo entende que as ovelhas não são dele, né? Verdade, verdade. E eu falei assim, Senhor... A ovelha não é dele, entendeu? Uhum. Ele é um funcionário do Todo-Poderoso. Aí ele entende que se a ovelha está ali no aprisco dele, tem outro aprisco com comida boa também. Verdade. E se o pasto tá bom, para que a ovelha vai sair? Mas ao invés disso, né, entra muita religiosidade hoje, em alguns lugares. Hoje mesmo eu atendi até agora mesmo, foi para tomar banho e correr para cá. E aí eu atendi uma pessoa, uma esposa de um pastor. Ó, meu esposo até hoje, acreditem se quiser, ela veio para mim com transtorno de toque, transtorno de pânico e também o TAC, transtorno, né, de ansiedade generalizada. E aí ela foi explicar a situação dela. O esposo não deixa cortar as pontas do cabelo, o esposo não deixa fazer isso, o esposo não deixa fazer aquilo, não deixa fazer aquilo. E aí eu pensei assim, Senhor, me dá graça e me dá sabedoria para me ajudar essa mulher. Porque não entra só a questão do conhecimento, mas da palavra de Deus. Para mim, ajudar essa mulher. Porque ela falou assim, ele é maravilhoso como esposo, mas ainda ele tem essas coisas com ele. E para mim não bater de frente, eu prefiro, né, acatar o que ele está falando. Então tem tudo isso, né, irmãs? Eu acho assim que o evangelho do Senhor é amor. Eu aprendi isso, ele é amor. E o amor cobre multidão de pecados. E o próprio Jesus nos ensina isso. E se nós tivermos amor, qualquer pessoa que passar por uma crise, ela vai conseguir romper e vencer com ela com um apoio certo. Né? Igual a Valéria falou, eu amei a questão dela, do conteúdo dela se expor e falar assim, hoje para mim não tá legal, não foi bom ontem. E não foi mesmo, irmãos. Tem dia que a gente quer parar, tem dia que a gente quer desanimar, tem dia que a gente fala assim, ó Deus, se eu pudesse nem levantava da cama, mas não, olha para Isabel, a Isabel tem que ser o tempo inteiro super heroína, a psicanalista, a pregadora, a cantora, não, tem dia que eu também quero me esconder. Tem dia que o negócio tá feio, se eu não vigiar, eu vou fazer igual o Jonas, vou pegar, né, vou comprar uma passagem, vou, sair da linha, do centro da vontade de Deus, né? Isso aconteceu com Jonas, vários personagens, igual falou aí, questão aí, né, gente, são várias mulheres também que passaram por isso, e homens. Vamos ver aqui mais uma crise que aconteceu para poder passar para essas mulheres abençoadas aí. Pedro falava com o Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Não, pode deixar que eu morro por ti. Ah, que isso? A espada estava aqui. Não, Senhor, que isso? Jamais. Teve um dia que o Senhor teve que aprender, sai para trás de mim, Satanás. Tu está falando na sua boca, Satanás. O que eu tenho de fazer aqui na terra, eu vou fazer, Pedro. Não, Senhor, eu morro por ti. E quando Pedro vai falando, né, e vai sendo aquele apóstolo afroita, ele não ainda era convertido, não tinha tido um encontro ainda, sido cheio do Espírito Santo. O que vai acontecer? O Senhor declara para ele, olha, Pedro, o negócio é o seguinte, antes que o galho canta, você vai me negar por 3 vezes. Quando ele nega, a Bíblia vai falar que na 3ª vez que ele nega, o Senhor vê ele de longe e ele vê o Senhor. E ele chora amargamente.
Aí entra a cura da parte de Jesus. Quando Jesus ressuscita, da mesma maneira que Pedro negou o Senhor na beira da praia vai falar com Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós vamos fracassar, nós vamos falhar e tá tudo bem. Essa palavra, né, que eu quero deixar aqui. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Né? Diante das nossas fraquezas, igual aconteceu com Elias ali, de desejar a morte, a Bíblia vai falar que agora o próprio Deus vai tratar com ele, vai enviar anjos para cuidar dele, trazer água, trazer pão, que nós possamos ser anjos na vida de alguém, alimentar com a palavra, porque ela é água viva, ela é pão que alimenta. Então, o próprio Jesus ali, da mesma maneira que Pedro nega, Jesus faz ele confessar por 3 vezes. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Olha, você vai ver o que você vai padecer por causa minha. Jesus fala isso com ele, você vai ver. Você foi covarde ali, mas você vai ser valente, vai ser forte. E ele morre, e agora, diferente de Jesus, até a questão de pior, de cruz para baixo. Então, o que nós precisamos aprender é que em cada crise que nós enfrentamos, nós saímos mais fortes. E essa palavra eu quero deixar, né, para o nosso coração nessa tarde. Valéria, nessa crise que você enfrentou, você saiu mais forte. Você saiu mais guerreira, mais experiente para ajudar outras mulheres, que você trabalha com mulheres, para ajudar essas mulheres que vão estar em crise. Você vai falar: olha, o Senhor é contigo, isso vai passar. É isso que nós precisamos falar para as pessoas hoje: vai passar, vai acontecer um milagre, porque o nosso Deus, ele é um Deus de cura. Ele é um Deus que transforma. Ele quer que nós confessemos para ele: Senhor, não aguento mais, está difícil demais, acabou. E ele vai trazer pão e água para nos saciar. Amém. Glória a Deus. E glória a Deus. É isso. Aleluia. Aí, gente. Compartilhou a palavra, compartilhou aí momentos de crise, essa terapeuta, né, loura, que canta mesmo, tem o gogó aí, mas passa por momentos difíceis também. E não é uma máscara. Já me perguntaram se é máscara, o que a gente coloca para vir. Não, é porque a gente acredita no novo amanhã mesmo. Né? Momento de tristeza que você passa não anula a esperança de dias melhores. Não é assim. Né? E aí, minha amiga Suzana? Cansaço, desânimo, ou a dor da traição. Verdade. Uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Amém. Que palavra foi essa ministrada aqui? Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa entender que a gente é de carne e osso. A mulherada de Deus aqui, do coque, do reteté, do... Oh! Você ainda tá nessa terra, não virou anjo, não. A gente sofre. E crise dentro da psicanálise nada mais é do que um momento de sofrimento intenso. Tô sofrendo. Tô sofrendo. E quando eu comentei no seu vídeo e eu falei assim: Valéria, parabéns. Parabéns. Porque, assim, gente, mostrar vulnerabilidade é para poucos. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa justamente como nós estamos fracos, quando a gente não está dando conta. É sobre vulnerabilidade, é sobre eu não poder, não dou conta. Eu estou fazendo o que ele me mandou fazer, mas estou fraca. Está doendo. Estou magoada. Estou me sentindo assim, assim, assim. A gente dá nome aos sentimentos. O problema é que a gente é crente, a gente não sabe fazer essas coisas. Porque a gente vai passando por cima assim, ó. Não, isso é bobeira, isso é demônio. A gente vai endemonizando coisas que são naturais dos seres humanos. A gente vai espiritualizando coisas que é do ser humano. E a gente não vence as coisas. E aí a gente não amadurece. A gente até cresce. Mas tem uma diferença muito grande entre amadurecer e crescer. Tem gente que
cresceu muito. É esposa de pastor, é mulher de pastor, é líder regional e não sei o quê. Mas ela não amadureceu, ela não consegue lidar com as próprias emoções, ela não consegue. E eu encontro pessoas assim, eu não atendo ainda, mas as pessoas elas vêm me procurar, eu acho que por causa da minha história também. Com essas dificuldades, demandas, elas são tão preocupadas, e aqui eu quero falar algo muito sério, tão preocupadas com o ministério. E quando eu falo ministério, aquilo de dar satisfação para as pessoas, que eu não posso mostrar feridas. Então, eu me empacoto toda, quase morrendo. Aqui já foi falado de pensamentos suicidas. E o Senhor me trouxe aqui para dizer a você, porque tem alguém aqui, tá? Enquanto você estava falando aqui, o Senhor foi falando ao meu coração. Tem pessoas aqui assim, na hora do culto, porque eu preciso dar uma satisfação para minha congregação, para minha igreja, mas o pensamento não é de pedir para Deus para me levar. Eu já estou planejando já como é que eu vou fazer isso. Mas nós temos uma palavra para você aqui essa tarde. É uma crise, vai passar, você precisa falar. Você precisa se permitir sentir dor, passar pela frustração. E às vezes a gente não quer passar por isso. Por quê? Porque a gente aprendeu que a gente não pode ser fraco, que crente não tem doença, que crente não tem depressão. E quando eu passei pela depressão, nossa, foi um trelelê, porque eu jejuei, eu orei, eu cantei, eu fiz tudo isso, mas os pensamentos contrários, os pensamentos negativos estavam na minha mente o tempo todo. E eu não entendia que a Suzana, a minha alma precisava de tratamento, que eu precisava falar, que eu precisava colocar aquela lixaiada toda para fora, sabe? Então, o que foi dito aqui é algo poderoso. E o Senhor me fez lembrar, antes de entrar nessa live, eu não vou me demorar, porque eu penso que a palavra de Deus, ela é certeira, a gente não precisa fazer rodeio, como já foi dito aqui. Paulo, em Atos 27 ao 28, uma história incrível. Ele está sendo levado como prisioneiro para a Itália, mas no caminho dessa viagem acontecem ventos fortes, ventos contrários, acontece um negócio doido nessa viagem. Essa viagem é uma viagem conturbada. Eles trocam de navios, eles trocam de comandante. E quando a gente olha para Paulo, por esse olhar, né, da alma, esse olhar, vou colocar aqui da psicanálise, é um negócio interessante, porque a gente fala assim, faz sentido porque ele falou o que ele falou, ele estava cansado, ele já é prisioneiro, e além de tudo isso, passando por ventos fortes. A Bíblia diz no capítulo 27, versículo 7, diz que eles navegaram bem devagar, depois de terem trocado de navio. Foram vários dias de grande dificuldade. E o vento era contrário. Aí, nesse cansaço todo, no versículo 9, diz que Paulo, ele diz assim, ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. E aí eu quero falar da pré-crise, né? Porque a crise tem a pré-crise, a crise, pós-crise. E a gente precisa saber lidar com essas fases. E aqui, Paulo ele já sabia que esse inverno ia chegar. Tem coisas que já vêm sendo anunciadas, assim, sabe? Aqueles casamentos que já vêm se arrastando. Tem pessoas assim. Ela já sabe, ela não entrou na crise, naquele momento de fundo de poço, mas ela já está sentindo que o inverno está chegando. Que o negócio vai ficar difícil. E aí, no versículo 10 do capítulo 27, eu estou lendo da versão NTLH. Diz os homens... Aí Paulo disse assim, então Paulo avisou, aqui é o Paulo negativo. Homem de Deus, mas foi negativo. Olha o que ele diz. Homens, eu estou vendo que daqui para diante, a nossa viagem será perigosa. Ele já estava cansado. Prisioneiro, trocaram ele de navio,
vento forte, luta para tudo quanto é lado, o vento era contrário. E aí ele diz o seguinte: daqui para frente a viagem será perigosa, haverá grandes prejuízos. A irmã disse aqui que alguém poderia ter dado uma palavra para ela, né, de vida. Porque, afinal de contas, não era só Paulo que estava naquele navio, né, gente? Tinham outras pessoas ali. Mas quando a gente está nessa situação, a gente não tem muita coisa boa para sair de dentro da gente, né? E aí Paulo dá essa palavra: olha, nós vamos ter grande prejuízo. E não somente isso. Não vai ser só a carga do navio que vai se perder, não. Mas também haverá perdas de vidas. Vocês imaginam o desespero que esse povo ficou ali dentro desse navio? O vento tá forte, o negócio tá forte e tem um negativo aqui dentro. Um crente negativo. Hã? Porque a gente entra nesse momento e a gente precisa entender isso. Se a gente não entender que a gente tem esses momentos, a gente não é ser humano, né? E aí, quando você lê esse texto aqui, você fala assim: caramba, Paulo fala um negócio desse, gente? Como assim? Era para ele estar dizendo: não, nós vamos sair vivo dessa situação. Gente, aguenta firme. Gente, ó, Deus está conosco. Não é assim que a gente quer ouvir? Do pastor, da mulher do pastor, da irmã do círculo de oração. A gente quer ouvir esse negócio aí. Porém, o irmão Paulo aqui, vai todo mundo morrer, não é só a carga, não. Vai ter perda de vida. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. Naquele momento, o capitão não estava dando nem confiança para ele, graças a Deus. Porque essa viagem, quando você lê esse texto, e talvez possa ser a viagem da sua vida, você vai ver aqui várias turbulências nessa viagem, nesse capítulo 27. Atos, capítulo 27. Essa história tem Atos 27, e eu recomendo você fazer essa leitura na versão NTLH ou na versão A Mensagem. Mas aí, olha que coisa linda, porque nesses momentos de crise, é o momento que o Senhor se encontra conosco, né? É o momento que nós temos para nos refazer, é um momento de aprendizado, é um momento que o Senhor ele não nos deixa, ele não nos abandona. E agora nós vamos ver um Paulo no versículo 21. Fazia muito tempo, durante muitos dias, do 20, durante muitos dias não pudemos ver o sol, nem as estrelas. O vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Olha a fala dele. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, essa parte é maravilhosa: aleluia. Homens, vocês deveriam ter dado atenção ao que eu disse, ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora, peço que tenham coragem. Agora é o outro Paulo. E tem um motivo por que ele levanta, por que ele fica de pé. E ele diz assim: digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu para mim. A quem pertenço e sirvo apareceu para mim. E disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu vida e a todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que disse. Ele vai fazer o que disse. Agora, no 34. Agora, versículo 33. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando durante esse tempo e não comeram. Agora comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. O mesmo Paulo que está dizendo, vai morrer todo mundo, agora está dizendo, vai morrer não.
O mesmo Paulo que no momento de crise, de cansaço, de dor, de tristeza, de raiva, vai perder bagagem, vai perder vidas. Agora, nesse mesmo texto, depois que ele tem um encontro com Deus, e aí eu tenho muito cuidado, porque nesses momentos nossos de crise, a gente precisa, já foi dito aqui, saber separar o que é espiritual e o que é da alma. Porque a palavra é a única coisa que discerne a divisão da alma e do espírito. Eu, enquanto psicanalista, não vou conseguir fazer isso, mas a palavra de Deus faz isso. A palavra sabe exatamente onde é a divisão da alma e do espírito. Nem especialista, nem Freud, nem Jung, ninguém sabe a divisão da alma e do espírito, mas a palavra sabe. Então, eu quero te encorajar, você que está aqui em crise, a falar sobre isso. Procure um profissional, procure ajuda. Procure ajuda. E não deixe de orar, e não deixe de jejuar, não deixe de cuidar da sua vida espiritual, porque haverá um momento, porque é do interesse de Deus que nós sejamos sarados, que nós sejamos curados completamente. Ferida da alma não dá casquinha. Ou tá curado ou não tá. Não dá para dar um negocinho assim. E Paulo, quando ele tem um encontro, a visita do anjo de Deus, o próprio Deus falou com ele, olha, você vai chegar, porque, Paulo, eu quero que você chegue lá no imperador. Tem alguém aqui precisando dessa palavra. Olha só, tu vai chegar onde você tem que chegar. Essa crise não vai te matar. Esse vento não vai te matar. Esse deserto, essa tempestade, esse negócio todo que está acontecendo aí dentro de você, essa confusão de pensamentos, de sentimentos, que não sabe para onde vai, é uma angústia, é um aperto no peito. Isso não vai te matar. Não vai te matar. É uma crise, vai passar. Quantos dias vai durar? Eu não sei se vai ser 14, se vai ser 2 anos, como da irmã aqui. Eu não sei se vai ser um dia, 24 horas, como da Valéria. Eu não sei. Mas você vai chegar onde você precisa chegar. O próprio Deus vai fazer isso. No meio do caminho, ele vai ter os seus recursos para curar o que precisa ser curado, como curou na minha vida. Suzana, eu ouvi de Deus, eu quero que você tenha empatia. Se o próprio Deus diz para você que ele quer que você tenha empatia, é porque ele sabe que você não tem. E eu fiquei assim, ai Deus, eu não tenho não, e não tinha mesmo não. Não tinha. Fingida que só. Amor fingido. Eu aqui, ó. A gente precisa falar sobre isso, gente. É que a gente não é verdadeiro. Nascida e criada na igreja, porém não era nascida da água do Espírito, não era nascida de Deus. E aí ele permite a gente entrar em crise para a gente sair desse lugar de dizer vai morrer todo mundo, vai todo mundo pro inferno. E se não fizer isso, se não fizer aquilo, para aquele lugar dizer vambora, gente, levanta. Vambora, tem vida, vambora, tem esperança. Porque da boca do crente tem que sair palavra de quê? Já foi dito aqui. De vida, de esperança. Agora, é bem verdade que vai ter momentos que nós não vamos encontrar isso nos irmãos, mas que nós não sejamos essas mulheres que vai dizer, vai perder tudo, a carga toda vai embora. Ih, tua casa caiu, hein? Ó, isso é pecado. Ó, porque tu fez isso. Ó, porque tu fez aquilo. Nós não sejamos essas mulheres. Quando a gente olha esse texto com muito cuidado, a gente vai ver ali que Paulo está estressadão, cansadão. Eu imagino até o tom de voz dele falando daquele jeito. Ou seja, isso nos mostra a humanidade dele. Como nós somos falhos. E como ainda na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades, o Senhor ele pode nos usar para salvar uma tripulação inteira. A mesma boca que disse, vai morrer, não vai sobrar ninguém, vai ser a mesma boca que vai dizer, tem vida, não vai se perder. Agora ele já foi ousado, não vai perder nem um fio de cabelo. Tem mulheres aqui que estão negativas a ponto de dizer, não aguento mais. Deixa eu dizer para você, essa live não está acontecendo aqui à toa. Não, tem o mundo espiritual está se movimentando. Quem é espiritual entende e a gente precisa ter essa clareza como crente. Eu estudo psicanálise, mas uma coisa que eu peço ao Senhor, Senhor, e a Amada já disse aqui, e ela trabalha com libertação, e eu achei lindo uma fala dela. Teve um
momento que eu terminei a sessão e agora eu fui orar. Que coisa linda. É Deus nos usando com todas as ferramentas que Ele nos deu. Se a gente negligenciar o lado espiritual, o inferno faz a lenha. E nós estamos aqui como mulheres de Deus para dizer a você, não vai se perder um fio de cabelo. Tem mulheres que estão aí prostradas, deitadas agora, ó. 6 horas da tarde, não tem força para levantar para fazer uma janta pro marido. Não tem para levantar para tomar um banho. Passou o dia inteiro na cama. Mas o Senhor nos trouxe aqui, tá tudo bem. Que bom que você chegou no fundo do poço, tá na hora de pedir ajuda. Aleluia, glória a Deus. Agora o poder dele vai se aperfeiçoar em você, porque agora você não pode. Agora a estrutura de orgulho foi, né? Porque tem um negócio do orgulho. E quem tá falando é alguém que foi resistida por Deus. Euzinha. Orgulhosa, arrogante. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Não adianta fazer campanha, não adianta. Tem que descer. Ó, descer. Preciso de ajuda. Socorro! E aqui eu termino a minha fala. E às vezes a tua crise é porque você não quer pedir ajuda. Que você é mulher do círculo de oração. Você é a irmã que profetiza para todo mundo. É você. Como é que você vai dizer que você está em crise? E aí ele vai quebrando essas estruturas de orgulho. Para você descer e você entender assim, ó. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. Eu tô fraca. Como já foi dito aqui, ora por mim, ora na minha cabeça. Porque tu é a mão que ora na cabeça de todo mundo, mas ninguém pode botar a mão na sua cabeça. Ora por mim, por favor. Ela já deu um exemplo aqui, ó. Ó. É o que eu tenho para dizer para você. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Ai, gente, eu vou falar um negócio, sabe? As coisas são muito mais sérias do que a gente pensa, né? E realmente, você está falando aí, não é à toa. A gente não tinha o que fazer. Vamos fazer uma live de brincadeirinha? Não. Tem mulheres que já se manifestaram aqui. Mais de uma que eu fui lendo aqui, muita gente já falou, olha, eu não consegui, eu estou sem força, hoje eu não consegui fazer nada. E às vezes nem é hoje, às vezes é uma semana, um mês que a pessoa não está. Mas tem muita gente, Suzana, Isabel e Lidiane, que na verdade não vai falar nunca, né? Que está aí vivendo essa situação, mas não pode falar. Eu não posso me permitir abrir meu coração, e às vezes nem com quem é de casa, nem com o companheiro, nem com os filhos, não tem essa liberdade. E aí entra a hora de procurar um profissional. Tá aqui. Que tem ética, que tem uma escuta ética, que é um lugar acolhedor. Tá aqui. Uma serva de Deus, já é formada. Eu ainda não posso atender porque eu ainda não formei, mas tem mulheres capacitadas, que já passaram pela forja, que estão preparadas para te ajudar. Você não precisa passar sozinha. Que orgulho é esse? Chama aqui, Isabel, não é? Isabel? Chama a Isabel no direct, chama lá no WhatsApp, sabe? Pede ajuda, porque tu não vai aguentar muito tempo, garota. Tu Verdade. Não vai aguentar muito Olha, de ajuda. Então, e quanto mais passa, parece que a gente vai só se afundando no buraco, né? Uma amiga escreveu aí, eu não conheço, não é minha seguidora, falou que tem 10 dias que está assim. E ai dela se falar isso na comunidade evangélica dela. Ai dela se falar na igreja. E às vezes, realmente não vai ser entendida. Gente, olha só, quando eu falo para vocês assim, quando eu convido alguém, é com muita responsabilidade. E quando eu falo para vocês assim, começa a seguir, gente, tá vendo essa setinha aí, ó? Começa a seguir essas pessoas. Por quê? São pessoas de Deus que eu posso testificar. E aí você vai pegar e vai seguir a Suzana. Todo dia lá, um café da manhã que você não quer levantar. E ela fala, que é isso, menina? Vai ficar deitada até como? Já escovou seu dente? Já passou o creme no cotovelo? É assim, é brincando, mas é te chamando por uma realidade. Sabe? É Isabel que vai sempre ter um post aí. Tem dia que às vezes ela tem um post divertido. E outro dia ela falou comigo, eu tive que brincar, porque o negócio tá tão sério, que ela pôs um post lá bacana. Mas é sempre uma palavra que você vai poder atender. A Isabel está com a agenda lotada, graças a Deus. Mas ela conhece. Se ela não puder te encaixar,
ela vai te indicar pessoas também da confiança dela, sabe? É a Lidiane que vem, tem esse livro que eu mostrei para vocês aqui, Eu Sou Esther, mas ela tem o agora, Vencendo os Venenos da Alma, que é rico, que fala isso, sabe? Ah, mas para comprar, pode ser digital. Ela está todos os dias, né, praticamente lendo um livro aí, lendo sobre Tiago, leu sobre Tiago, que fala sobre cura, do início ao fim de Tiago. Cura. Olha só que engraçado, vocês falando isso, foi depois, você falou, Suzana, depois de uma guerra. Foi depois que eu fiz o jejum de Daniel, que eu achei que tinha dias que eu achei que eu não ia aguentar e ficar sem o açúcar. Então foi uma batalha travada. A Lid saiu, né? Ô, Lid, depois você manda o convite para você entrar de novo, porque agora vai ser sua vez de falar aqui conosco. A Lidiane, a Suzana falando, e foi depois de 21 dias em consagração, em oração, perseverança ali, abrindo mão de algo que eu gosto muito, para poder. Aí, ó, estava deitada, desanimada, ó. Ela correu ali para levantar, amiga. Tá vendo? É isso aí. Fazer janta. Eu, hein? Ué. E aí, deixa eu excluir a Lidiane para voltar com ela aqui. E aí, gente, foram depois de 21 dias, onde não só eu com meu esposo nós fizemos. Mas olha só, eu pude influenciar pessoas que acordaram 5 horas da manhã comigo durante 21 dias. Então, eu estava fazendo a diferença no mundo espiritual. Ah, então, eu acho melhor eu não fazer nada, porque se eu não fizer nada, eu não vou ter ataque do inimigo. Não, não é isso que nós estamos te orientando, não. Não é isso que nós estamos te chamando, não. E outra coisa, sabe o que aconteceu também? Uma semana antes, eu fui convidada para minha pastora para poder estar no ciclo de oração geral da nossa igreja mãe para trazer uma palavra sobre o Tiago. E sabe o que eu preguei? Não está aqui não, mas sabe o que eu preguei? Corpo, alma e o espírito plenamente saudáveis. Uma semana depois eu estou aqui. Então, gente, você vai ver que é certo que vem, mas aí a gente vai, né? Igual a gente está ouvindo aqui, vai se abastecendo, vai lembrando, vai tendo apoio. Gente, a minha rede de apoio foi fundamental. Né? Aí pode alguém falar assim, mas eu não tenho essa rede de apoio. Mas essas têm as meninas que podem te atender. Tem a Isabel. A Suzana não pode atender como psicanalista ainda. Mas se você mandar uma mensagem, ela vai te responder. Uma palavra, uma oração, ela ora pela gente todo dia. Sabe, tem dia que você fala assim, peraí, nem se eu tivesse contado para ela. Né? A Lidiane, gente, como eu aprendo com a Lidiane, eu falei isso com meu esposo. Eu mando mensagem, e olha que ela é ocupadíssima, porque agora ela tem uma editora também, né, Lídia? Então, além dela publicar os livros dela, ela está na editora aí. Eu mando mensagem para a Lidiane, parece que ela está com o celular me aguardando. Na hora, a Lidiane me responde. Ela vai fazer isso com você. Ô, Lidiane, eu estou passando um aperto, estou aqui, ó, a crise apertou. Sabe por quê? Porque nós somos mulheres a serviço do reino. A gente está a serviço do reino. Então, mais uma vez eu vou te falar, segue essas meninas aqui. Segue aí, vai na setinha. Quem não me segue também. Mas segue essas meninas aí. Porque todos os dias vocês vão ter palavras de Deus no seu coração. Amém? Alide, prazer você aqui, querida. Fica à vontade. Nossa, o que falar, né, gente? Vocês acreditam que o meu celular ele esquentou e desligou do nada? Eu falei, misericórdia! Acho que é muita unção aqui. O negócio esquentou e aí nunca tinha acontecido isso no meu celular. Desligou do nada, agora eu liguei ele de volta aqui, esperei uns minutinhos, liguei ele de volta, coloquei o ar-condicionado aqui para não deixar esquentar de novo. Mas glória a Deus. É tão interessante, a palavra de Deus ela é tão rica e ela fala sobre tudo, né? Que coisa incrível. E eu vendo a Isabel e a Suzana falar de tantos personagens bíblicos, né? E eu amo essas histórias também, quem me acompanha sabe.
A gente vê que realmente essas pessoas, quando a gente olha para essas pessoas e grandes homens e mulheres de Deus que a gente admira e que a gente se inspira quando lê a palavra, a gente vê que realmente eles não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas falhas, pessoas que fracassaram, que tiveram seus momentos. Então, qual é o segredo dessas pessoas? O segredo dessas pessoas é que elas permaneceram. Elas permaneceram. Esse é o segredo. É você permanecer, porque a recompensa é para quem permanece. A coroa, né? Eu sempre falo aqui que a nossa vida cristã, ela é uma corrida, mas ela não é uma corrida de velocidade. Ela é uma maratona. Não vai ganhar quem chegar primeiro, vai ganhar quem ir até o final, quem completar a corrida. Então, nós estamos todas caminhando para completar a corrida. Algumas estão mais avançadas no processo, outras estão lá no início ainda lutando com algumas coisas, outras já venceram muitas batalhas, mas nós estamos todas nessa corrida. E o que nós, como mulheres de Deus, não podemos de forma alguma julgar o processo da outra, julgar a crise da outra, né? Como o irmão falou a outra, eu ouvi de alguém que era falta de fé, o que deu brecha para o inimigo. Meu Deus, quem somos nós para julgar o relacionamento que a outra pessoa tem com Deus? Para dizer que ela é de pouca fé, para dizer que ela deu brecha pro inimigo, né? Quem somos nós para julgar o outro, né? Jó teve isso, né? Enquanto ele estava na crise, os amigos lá falando, em vez de dar palavras, né, de ânimo, falando, não, você pecou, você tem que se arrepender, você tem, né? Mas ele falou, mas me arrepender do quê, exatamente? Se eu sempre busquei ser reto. Então, a verdade é essa. A verdade é que não, o fato de caminhar com Jesus, de ter uma vida com Deus, de ter um relacionamento com Deus, de ter um coração temente a Deus, não nos deixe isentas de passar por crises. Muito pelo contrário, porque nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno e nós vamos passar por crises. E a crise não é se acontecer, é quando. Não é se você passar pelo fogo, se você passar pelas águas. É quando você passar pelo fogo e quando você passar pelas águas. Todo mundo vai passar por crise, todo mundo vai ter os seus momentos de altos e baixos, né? Mas o segredo é que a gente permaneça. Permaneça na nossa caminhada com Jesus, permaneça crendo. E se por acaso você não tiver essa rede de apoio, essa palavra de vida da boca de alguém, eu espero que você tenha isso. Você pode contar com a palavra de Deus. Porque essa palavra é a vida. E essa palavra é uma palavra que possui cura para nós também. Então, sempre que eu preciso de algo, eu recorro à palavra de Deus. Eu busco cura nessas palavras, eu busco me fortalecer nessas palavras. A Valéria começou a live falando sobre Noemi, e eu acho tão tremendo, eu aprendo tanto com isso, porque Noemi, eu imagino que Noemi era doce, era agradável, sabe? Com as noras, e por isso que elas amavam tanto. As duas amavam Noemi, a gente vê que as duas foram com elas, mas chegou um momento que ela tentou dispensar as duas, órfã voltou para trás, foi convencida, mas Ruth não foi convencida, eu não vou sair do seu lado, né? E a gente vê que isso demonstra que Noemi era uma sogra agradável. E eu imagino aquele tempo que ela viveu com aquelas moças e orientava, e ensinava, e cuidou delas como se fossem filhas. Foram sementes que ela plantou. E Ruth floresceu no momento mais improvável da vida de Noemi. No momento em que ela não era mais a Noemi agradável, ela era Mara, ela estava amarga. E como é difícil, às vezes, a gente conviver com uma pessoa amarga, não é verdade? É tão difícil você tá com aquela pessoa amarga. Só que Ruth permaneceu do lado de Noemi, mesmo quando ela não era mais a doce e agradável. Naquele momento em que ela estava amarga. E nossa, isso me ensina tanto, porque às vezes a gente quer sair de perto. A gente evita quando a pessoa não está na melhor fase dela. Ao invés de estar lá para ser essa rede de apoio, a gente se afasta. E Ruth não se afastou, ela permaneceu, né? Então a gente vê entre essas duas mulheres essa colaboração. Uma levanta a outra. Quando uma precisa, a outra está lá do lado. E da mesma forma que Ruth foi esse apoio para Noemi, Noemi foi esse apoio para Ruth também, né? Encaminhando ela para um novo casamento, dando orientações do que ela deveria fazer. Então a gente vê, e eu creio que o Senhor nos chamou para isso, para sermos essas colaboradoras.
Não apenas colaboradora, né? Colaboradora dos esposos, dos filhos, mas colaboradoras umas das outras também. Esse nosso ambiente, né? Satanás tem distorcido a nossa identidade, nos colocando como invejosos, como competidoras, como comparando, né? Umas com as outras. Mas não é essa a nossa identidade, não foi isso que o Senhor prepara para nós, né? A outra irmã aqui falando sobre Maria Isabel, outro exemplo maravilhoso, né? Dessa cooperação mútua, Maria Isabel, uma, né, ali reafirmando o propósito de Deus na vida da outra. Então, o Senhor nos chama para isso. Nós somos, essa é a nossa essência. O Senhor colocou isso dentro de nós. Nós somos cooperadoras, nós somos auxiliadoras, nós somos aquelas que levantam umas às outras. E nós precisamos ser isso. Sabe, uma vez eu estava passando por um momento de crise e eu recebi uma palavra de uma pastora que virou uma chave. Ela falou assim para mim: Lidiane, essa fase vai passar como todas as outras que você já passou na sua vida. Quantas coisas já passou na sua vida que você achou que era o fim e você superou? Dessa vez vai ser a mesma coisa. Não vai te matar. Só que a questão é, quem vai ser você depois da crise? Porque se você não usar essa crise para crescer e amadurecer, você vai se arrepender muito depois. Porque você vai ter perdido uma grande oportunidade na sua vida. Eu saí daquela conversa com outro pensamento, com outro ânimo. Cheguei desanimada e saí de lá. Peraí. Essa é a minha oportunidade. Vou crescer, vou amadurecer. E a Suzana falou sobre isso, a importância de nós amadurecermos. Como é importante isso. Às vezes a gente quer crescer para fora, né? Mostrar os nossos galhos e as nossas folhas, mas a gente esquece de tratar raízes. O nosso interior. É necessário crescer para dentro, para depois isso florescer para fora. E nós invertemos a ordem. Nós negligenciamos a nossa saúde emocional, negligenciamos a nossa saúde física. Como mulheres, né, temos muitas tarefas, cuidamos de todo mundo, mas esquecemos de cuidar de nós mesmas. E aí, mulher, você quer ser uma esposa virtuosa, você quer ser uma mãe maravilhosa, só que você não está cuidando de você. E se você não cuida de você, você não vai cuidar do outro. Eu lembro de uma vez que eu recebi uma mensagem de uma mulher no direct que eu nunca esqueci, há muito tempo atrás. Ela falou que ela estava tendo crise de ansiedade, mas que ela não contava para ninguém. E aí eu questionei por que ela não estava contando para ninguém, por que ela não tinha buscado ajuda, por que ela estava sofrendo sozinha. Sabe o que ela me disse? Que ela achava que ela tinha que ser forte para cuidar da família dela, que ela não podia, que ela não queria que as pessoas vissem ela como uma coitada. E aí o que a Suzana falou, o orgulho. Não, eu não posso parecer que eu sou frágil. O orgulho, né? E aí eu tentei orientar, ela não me respondeu mais, nunca mais conversei com essa mulher. Não sei o que aconteceu, mas essa mulher estava à beira de um colapso. Ela ia desabar. Então, o nosso apelo aqui, mulher, para você que está assistindo, é se cuide. Cuide de você, entenda que a sua saúde emocional, ela importa. Você precisa cuidar de você. Se você quer ser uma mulher, né, de Provérbios 31, se você quer ser essa esposa, né, da palavra de Deus, se você quer ser essa mãe que orienta os seus filhos no caminho que eles devem andar, você precisa primeiro olhar para você com carinho, com misericórdia também. Reconhecer que você não é a Mulher Maravilha, que você também precisa ter os seus momentos de fraqueza. Seja sincera, tira suas máscaras na presença de Deus. Não adianta a gente botar uma máscara na presença de Deus e orar como se estivesse tudo bem. Se não tá, Deus sabe. Deus olha pra você e deve pensar assim, o que essa minha filha tá falando? Nem é desse jeito que ela fala no dia a dia e vem falar comigo desse jeito. Deus olha pra você fala assim, gente, o que essa menina acha que ela... O que essa criança acha que tá falando na minha presença? Ela acha que me engana. Tá quebrada, tá destruída. Em vez de quebrantar, seja sincera com o Senhor. Fala, Senhor, eu estou quebrada. Eu estou destruída. Eu estou exausta. Eu estou cansada. Me ajuda. Me ajuda. Me manda socorro. Coloca pessoas na minha vida. Me mostra os profissionais que eu devo buscar. Eu lembro que eu fiz uma live com uma mulher que foi curada de depressão e ela falou exatamente isso. Ela falou, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. E o Senhor orientou ela a buscar ajuda profissional. O Senhor foi em oração. O Senhor, ela disse, foi em oração. O Senhor tocou meu coração para eu buscar um terapeuta para mim.
para eu ir atrás de ajuda psicológica. Foi Deus que me orientou, porque ela tinha essa resistência no coração. E o Senhor quebrou isso em oração. Então, mulher, você precisa entender, nós somos corpo, alma e espírito. E todas essas esferas precisam ser tratadas. Senão você não vai viver propósito, senão você não vai viver chamado, senão você não vai viver os planos que o Senhor tem para a sua vida. Então, abra a sua mente, abra os seus olhos, que essa live realmente seja as escamas caiam dos olhos das mulheres aqui, para que elas entendam que elas precisam de ajuda. Você precisa, sabe, ser vulnerável não é ser fraca, ser vulnerável é ser forte. Você não é fraca quando você diz que você precisa de ajuda. Quem pede ajuda é quem é forte, porque é esse que não desiste. É esse que não chuta o balde. Então, peça ajuda, ore, seja sincera e peça ajuda. Porque o Senhor tem muito para fazer na sua vida. Ele não quer ver você caída, Ele não quer ver você destruída. Não é essa a promessa que Ele tem para você. E busque também na palavra. Ano passado eu tive uma experiência que eu tive uma crise que eu acredito que foi de ansiedade. Eu sentia assim, com os meus olhos assim, muito pesados de sono, mas quando eu deitava, eu não conseguia dormir. A minha mente não parava e eu sentia uma taquicardia, sabe? Uma arritmia, assim. Então, eu não conseguia descansar. E eu passei o dia inteiro assim, querendo dormir, com o olho assim, sabe? Ardendo mesmo. Mas a minha mente não descansava. Eu orei. Eu coloquei um louvor. Eu comecei a declarar: Senhor, me liberta, eu preciso de ajuda. E aí meu marido me levou pra dar uma volta, mas aquilo, sabe? E aí pensamentos negativos. Mas eu sabia que aquela ansiedade estava relacionada a uma agenda que eu tinha que cumprir. E eu tava muito tranquila. E de repente, uma semana antes dessa agenda, começou, sabe? Aquela angústia, aquela coisa horrível. E aí no outro dia, eu abri a Bíblia. E eu vou ler aqui pra vocês. E isso daqui foi como se o Senhor tivesse arrancado tudo aquilo do meu coração. Eu senti uma libertação na hora. Que é Isaías 41:10. Que fala assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu dou forças, eu ajudo. Sim, eu seguro com a minha mão direita da minha justiça. Esse versículo, depois disso, eu coloquei na minha parede. Tá ali um quadro na minha sala. Para eu não esquecer desse dia. Porque eu comecei a ler isso, eu comecei a sentir a presença de Deus e eu comecei a declarar: eu não tenho medo, porque o Senhor é meu Deus, Ele que me dá força, é Ele que me ajuda, Ele tá me segurando com a mão direita vitoriosa. E eu comecei a falar aquilo na minha vida e orar aquilo na minha vida. E aquilo foi como se o Senhor tivesse arrancado completamente aquela crise, aquela angústia, aquela sensação ruim, aqueles pensamentos caíram por terra. A palavra de Deus é uma arma poderosa para as nossas vidas e nós precisamos aprender a usar essa arma poderosa, declarando essas verdades nas nossas vidas e declarando essa verdade na vida do outro também. Porque se você não souber o que falar para o outro, abre a Bíblia e fala a palavra de Deus, porque aqui não tem erro. Você não vai errar. Você não vai falar para a pessoa que a fé dela é fraca, que ela precisa de Deus, que é falta de Deus, que ela deu brecha. Abre a Bíblia e declara uma palavra dessa na vida dela. Aí você não vai atrapalhar ela, você não vai piorar a crise dela, não tem como errar. Com a palavra de Deus não tem como errar. E se você não tiver essa pessoa na sua vida para te dar uma palavra nesse momento, abre a Bíblia e use essa palavra ao seu favor. Isso daqui não é só um livro. Isso daqui não são só registros históricos. Isso daqui é uma ferramenta de cura e libertação para as nossas vidas. E nós precisamos aprender a utilizar isso, tá? Para que o Senhor opere em nós através da palavra dele. Então, para não me estender muito também, eu só quero deixar esse apelo aqui para você, mulher de Deus. Você é muito preciosa. O Senhor tem sim um plano para sua vida. Você é importante, você importa. Você é importante para sua casa, você é importante para suas vizinhas, você é importante para sua família, você é importante para as pessoas que têm o privilégio de conhecer e conviver com você, você é importante dentro do seu ministério. Então, por isso, cuide de você com amor e com carinho. A gente está no Outubro Rosa. Então, cuide de você.
você, né? Olhe para você com misericórdia, né? Abrace as suas imperfeições e aperfeiçoe-se na presença do Senhor. Eu aprendi que fruto não é o que a gente faz, fruto é quem a gente é. Né? Às vezes a gente fica ansioso porque acha que precisa apresentar resultados, mas frutos não são resultados. Fruto é o caráter de Cristo desenvolvido em nós. Né? O que está lá em Gálatas, isso é fruto. Né? Então, que você invista o seu tempo nisso, em desenvolver esses frutos, em fortalecer o seu interior, fortalecer os seus pensamentos com a palavra de Deus e busque ajuda. Busque ajuda porque você merece mais do que você está vivendo. Você merece uma vida plena que o Senhor tem para você, prometido para você. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, desde o início da live até agora, ninguém aqui falou que era fácil. Ninguém fez pouco da dor de ninguém. Ninguém falou, né, nada contrário. A gente, pelo contrário, a gente entende a sua dor, porque elas entenderam a minha dor. Você que chegou depois aqui, eu vou salvar essa live. E aí você pega desde o início. Foi por causa de uma crise que eu, uma mulher muito bem casada, com uma família linda, trabalho na igreja, sou missionária na casa do Senhor, está tudo encaminhando bem, e de repente eu tive uma crise. Então, não foi por falta, eu ainda falo até nesse vídeo, no momento que eu estou buscando mais ficar ali, ó, consagrar meus ouvidos, meus olhos, até minha mente, para ficar. Então, ninguém está fazendo pouco, falando que é porque você fez isso, fez aquilo de errado, por isso você está vivendo por isso, te julgando. Então, assim, mostrando a nossa humanidade. Eu falei, eu estava até falando isso, eu mostrei a minha humanidade. Ontem, uma pessoa falou com o meu esposo, falou com ele assim, eu não teria coragem de fazer o que ela fez. Eu sou reservado. Eu acho que ela se expôs demais. Mas olha só, quanta gente a gente pôde ajudar. Né? E eu me expus aquele dia, mas hoje aqui, vocês três também falando. Todas elas mulheres competentes, mulheres bem-sucedidas, mulheres cristãs, mulheres que têm um compromisso com o Senhor, que atendem, todas elas pregam, todas elas ministram, todas elas têm esse compromisso, são influenciadoras no reino. Números, para mim, não faz diferença, quem me conhece sabe, mas a Lidiane alcançou uma marca, acho que foi 130 mil que você bateu, né, Lid? 130 mil que eu vi, 140. E isso, gente, com a mesma simplicidade, eu estou querendo dizer o seguinte, todas nós somos pessoas que estamos aí para influenciar outras vidas. E a gente abriu o coração, a gente passa por isso, sabe? Então, você vai se levantar dessa. Você vai sair dessa situação. E nós estamos aqui, cada um com o seu perfil, cada um dentro do que pode fazer, do seu atendimento. A Isabel, que já pode atender clinicamente, vai te atender dentro dessa... Mas todas nós podemos ajudar alguém. Eu costumo dizer que a gente sempre pode fazer mais. A gente sempre pode ir um pouquinho além. Sabe, a irmã Socorro está falando que ficou muito preocupada comigo. Gente, olha só, tem que assistir o vídeo até o final. Tem que assistir muito até o final. Porque eu falo no final, já passou, eu estava bem, mas ficou isso. Eu só queria pontuar alguma coisa aqui para a gente terminar, que Tamara, fala com ela para me chamar depois, tá? Para louvar, ó. Tá aparecendo gente aí, isso é bacana para estar louvando na live. Eu só queria uma coisa, e aí quem sentir pode falar, uma coisa que me deixou muito, assim, preocupada, é que eu tinha postado um vídeo das minhas sobrinhas brincando, cantando, e deu um tanto de visualização. Quando eu postei esse vídeo, gente, o meu canal é pequeno, eu tenho 2.000 e pouquinhas só. Quando eu postei esse vídeo, em menos de 24 horas, deu mais de quase 1.600 pessoas curtindo e falando lá. A pessoa começou a compartilhar. Eu fiquei meio assustada com isso. E aí, quem vai falar comigo?
a identificação Valéria, imediata. a questão disso aí, o que que a geração de hoje está acostumada? Eu falei isso com meu esposo um dia atrás, eu vou fazer outro Instagram, e eu quero até colocar o nome desse Instagram, Jornal Feliz. Porque nós estamos acostumados hoje a curtir, né, a comentar só em derrotas. Quando a gente vê alguém compartilhando uma felicidade, uma vitória, uma conquista, a gente olha assim, passa para cima. Eu vou até ficar quietinha aqui, porque... Mas quando, se eu colocar que eu estou em luto, por exemplo, vou só colocar a palavra luto, né? Fora as outras coisas. Se eu colocar em luto, o que há de curtida? Que Deus te abençoe, meus sentimentos. Mas quando se eu colocar lá que eu conquistei um carro, uma casa, que eu estou agora realizando um sonho, gente, é muitas poucas curtidas. As pessoas acostumaram. E temos que entender também que entra muita questão de inveja. Então, a minha rede social hoje é para colocar, não sobre a minha vida particular, mas sobre muito também a questão de trazer aquela posição que as pessoas precisam entender que nem tudo vai bem, que nem tudo está legal todo dia. Só que quando eu coloco o que não está legal, igual aconteceu com você, a questão aí, as pessoas, né, já entraram, não, Valéria, e aí muitas mensagens, realmente uns preocupa de verdade, outros simplesmente falam assim, até que enfim a máscara caiu. É igual a nossa irmã falou aí, gente, a máscara não é questão muitas das vezes nem da máscara, não. Mas hoje eu falei com meu esposo, eu vou fazer um jornal que vou colocar ali só notícia boa, porque para ver se o povo desperta, porque o povo está preferindo notícias ruins. Tem um aqui no nosso estado de Minas Gerais, que eu não sei se a Valéria, a Suzana aí, que é daqui, né? Esquadrão com a cadeira, o que é de... Mas vai lá e procura lá uma notícia que foi boa. Você vê poucas curtidas, mas quando o negócio é morte, acidente, o trem dispara. Então, nós tínhamos que ser, né, esse par empático de realmente chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então, por isso que quando você viu aí, o trem disparou em visualizações, curtida, mensagem, por quê? Não, olha, agora está precisando, realmente uns importam e outros não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje, porque nós estamos caminhando para essa geração só de derrotas, né? Só de notícias negativas, e aí muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não quero nem ver televisão, nem ver rede social mais, porque é só isso que aparece. Mas quando uma pessoa coloca uma vitória, aí isso não faz diferença. E a Bíblia fala, igual a irmã falou, e a palavra. Então vamos descer a palavra. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Mas eu consigo chorar, né? Coitada, irmão, meu sentimento. Mas eu não consigo me alegrar. Que evangelho é esse que eu estou vivendo na minha vida? Como a irmã falou, o fruto do Espírito Santo, o primeiro dele é amor. Esse goma aí, o primeiro dele é o amor. Cadê o amor, a alegria de satisfação, de alegrar com aqueles que estão se alegrando? Não, eu vou agora glorificar na derrota. A Suzana está passando por isso, a Valéria, então eu vou lá dar minhas condolências. Mas quando a Valéria posta, irmãs, eu fiz um evento aqui com 1000 mulheres. Agora está querendo ser Ângela Serino, não sei mais quem, Camila Barros. É assim que é a vida, né? Mas que nós venhamos olhar para o alvo, que é Cristo, e permanecer no nosso propósito. Glória a Deus pela sua atitude. Salvou muita gente, a irmã pode ter certeza. Sim. O que acontece? Foi falado duas coisas aqui que eu prestei atenção no que a amiga falou. Ela disse... A Lid, ela falou de alguém que se conecta com a sua dor, e existem essas pessoas, de fato. Caramba, ela teve coragem de falar. Que bom, porque eu sinto isso. A pessoa, é como se ela estivesse dizendo assim, ela foi a minha voz. E tem a galera que a gente sabe que não tá nem aí, né? Mas aí a gente tem que ter o quê? Maturidade. Pra quê? Pra gente saber o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente veio... E eu louvo a Deus por essa crise na sua vida, Valéria. Faz loucura que eu vou falar. Que bom, que bom, que bom, porque o Senhor te impulsionou a fazer uma coisa que já era pra você ter feito há muito tempo. Sem se importar com... Não significa que você vai viver de crise, porque a gente sabe que a vida com Deus não é só isso. Mas esse ponto é que nos trouxe aqui agora, para a gente estar falando sobre isso. Porque às vezes Deus nos permite viver uma
crise, porque às vezes a gente não vai falar sobre elas em outro momento, mas naquele momento ele vai trazer isso à tona para que outras pessoas que estão passando por aquela dor venham olhar para você e através de você elas possam se cuidar. A Lid falou de autocuidado. Autocuidado não é só skincare, passar creme na cara, é de dentro para fora. É você entender as suas emoções, o que você está sentindo. Todo mundo sente inveja, menos você. É. Todo mundo. E aí eu amo o Azaf, porque o Azaf ele rasga o negócio. Eu senti inveja. Alguém aqui vai falar assim, eu abri o Instagram da Valéria e senti inveja dela. Tu não vai ouvir isso, não, amada. Tu não vai ouvir isso. Alguém que... Aí eu desinstalei meu Instagram, porque eu não aguento ver as pessoas. Eu penso, cara, mas tu tem dinheiro pra ir pra... Tá sentindo o quê? Ou seja, você dinheiro, você vê que não é ter, é sobre não entender o que está acontecendo dentro. Então, continue fazendo isso. Foi usada a palavra aqui, permanecer, permaneça. Fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Muitas de nós não vamos ter apoios eclesiásticos, apoio da igreja, a gente não vai ter apoio. Não vai ter apoio de família, não vai ter apoio de pastor, não vai ter. Mas a gente só precisa continuar fazendo o que está fazendo. E pronto, e acabou. A maturidade, sabe? De você falar assim, não, eu sei por que eu tô aqui. Por que eu acordo? Todos os dias eu me pergunto isso. Suzana, por que tu acorda todos os dias de manhã para fazer café? Hoje mesmo Deus me deu uma palavra de oração que eu falei assim, Senhor, isso é loucura, né? E aí ele falou assim, então, tu vai ter essa loucura aí. Você não falou que o perfil é meu? Então, o roteirista aqui sou eu. Querem me confessar, nossa, olha só como é que é a batalha. Por isso que a gente tem que ter maturidade. Nossa, eu ouço isso direto. Por que você ainda não estourou, não viralizou? Ó, e aí você se sente tentada a fazer o contrário daquilo que Deus quer. Você se sente tentada a ser igual a todo mundo, a fazer o que todo mundo faz. Então, é sobre estar no centro da... Como você bem disse, não é sobre números. Números não falam, resultados não falam, mas o centro da vontade de Deus, mesmo em crise, mesmo em dificuldade, mesmo em angústia, vento forte, luta. Teve um dia da semana que eu almocei chorando. Você quer ver coisa pior do que você almoçar engolindo choro? Eu falei sobre isso para as pessoas entenderem que não tem nada de perfeito aqui. E, ó, Verdade. é Jesus purinho em mim. Porque a minha natureza, eu sou difícil. Se não for Jesus em mim, a minha identidade é de nova criatura. Nova criatura. A gente está muito preocupado com a identidade, quem eu sou para dar, mas e a nova criatura? Cadê? Entendeu? Então, engoli seco. Mas, uai, vamos lá? No outro dia, Jesus, o que é para falar para essas mulheres? Às vezes ele me dá a mensagem descendo a escada, o roteiro tá pronto, eu faço um negocinho. Então, não. Aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem, nossa, Suzana, eu precisava ouvir isso. Sabe? Então, a gente se desligar um pouco disso, assim, porque vão ter os que se conectam com a nossa dor, vão ter as pessoas que realmente estão felizes, elas de fato estão felizes, sabe? Elas realmente estão torcendo por nós, a gente precisa acreditar nisso, tá? Porque tem um negocinho de problema de doença, assim, quando a gente não acredita que o outro tá torcendo de verdade pela gente. Verdade. Pra trabalhar esse negócio aí. Eu ainda falei no vídeo dos 5.000, olha, se você acha ridículo eu comemorar porque bati 5.000, você tá com problema de não saber comemorar as pequenas coisas. Verdade. Não comemorar só quando tiver 100.000, não, o Senhor, Ele tem ensinado isso. Eu estou com você nos pequenos começos. Degrau por degrau. Se você não comemorar essas coisas, eu comemoro uma prova que eu fiz, comemoro, porque só Deus sabe o que é ter dislexia. Você não sabe. Então a gente precisa, sabe? Porque tem gente sedenta. Tem gente sedenta, com fome. E eu não tô nem aí para quem já é luz, que brilhe para lá. Eu quero brilhar na escuridão. Se tu tem 1.000 pães no teu cesto, eu só tenho 7. Com esses 7 que Deus vai fazer milagre para alimentar 4.000. É isso aí.
Isso. A gente Amém. precisa ter essa maturidade, porque senão a gente para. Senão a Valéria para, senão a Lid para, senão a Isa para. E o Senhor, Verdade. ele conosco, com as nossas imperfeições, com as nossas fragilidades. É aqui que o poder dele vai se aperfeiçoando, na dislexia, no negócio. Eu falo assim, Deus, olha só, para que o Senhor me trouxe aqui na psicanálise? Hein? Primeiro que ele está me curando por dentro. E eu preciso dizer, quem me curou da depressão foi Jesus. Eu sei exatamente o dia. Ele falou comigo. Porém, eu precisava conhecer coisas dentro de mim que eu não conhecia. E aí a psicanálise me trouxe isso. Só que, tem hora que eu falo assim, meu Deus, como é que você quer eu aqui estudando esse monte de coisa e eu cheio de dificuldade para estudar? Deus. Verdade. Ele. Pronto, acabou. Então, que o Senhor possa nos usar. Sobrenatural. Estão acamadas, que estão no fundo do poço. Que bom que você chegou no fundo do poço, amada do God. Que agora você vai pedir ajuda. Glória pelo fundo do poço. Aleluia. Você vai pedir ajuda. Verdade. Porque enquanto não chegar lá no fundo do poço, a gente acha que sozinha a gente dá conta, a gente vai, a gente faz, a gente resolve, a gente canta mesmo, a gente prega mesmo, e é que é nós mesmos. E aí quando a gente chega lá no fundo do poço, pronto, agora acabou. Estalou lá no fundo do poço. Agora que é a hora de subir. Pronto, acabou. Só consegue olhar para cima quando chega no fundo. Galera, eu vou sair. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, Isabel. Um beijo. Deus Foi um prazer. Nós também abençoe as chamamos mulheres, vocês, né? Que nós possamos fazer mais vezes. Amei estar com vocês. Vocês são mulheres de Deus. Oh, é só marcar. Vamos marcar mais vezes, sim. Deus continua abençoando, fortalecendo a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Eu vou pedir a Lidiane para orar para a gente terminar, mas antes, igual a Lidiane também tinha falado, foi empatia. Muita gente se viu na mesma situação. Gente, e é assim, é incrível. Eu vi gente, meninas adolescentes e pessoas de quase 80 anos, de todos os níveis sociais. Meu amor chegou. E aí, de todos os níveis sociais. Pessoas de todos os níveis financeiros também. E pessoas, eu tive uma senhora de quase 80 anos que falou para mim assim, sabe o que acontece? Eu nunca pude falar, nem com os meus familiares, porque eu sempre estava na frente. E as pessoas olhavam para mim e se inspiravam em mim. E eu nunca pude falar. E quando você falou, foi como se a voz que está lá dentro de mim gritasse e falasse. Sabe? Então, de certa forma, a gente acabou dando voz. E aí, diante do que a Lidiane falou, né, da empatia... Segura. Isso. Senão vai desligar meu carregador, meu telefone. Meu Deus, obrigada. E aí, eu teve pessoas que eu senti muita sinceridade. Pessoas que ficaram preocupadas comigo. E mandaram mensagem. E vocês foram umas dessas. Então, vocês falaram comigo o tempo inteiro. Mandaram mensagem. Mandaram até no privado. Mandaram lá no comentário e falaram comigo. Se precisar, eu estou aqui. E eu contei mesmo com vocês. E teve muita gente bacana. Mas também entrou aquele ponto que vocês estavam falando antes. Muita gente nem viu o vídeo inteiro. Muita gente me mandaram e falaram, como é que você pode fazer isso? Você não tem preocupação com o ministério do seu esposo? Então, assim, porque não viram o vídeo todo. Então, nós tivemos isso tudo. E assim, eu fiquei... No início eu estava meio pensativa. Ainda falei com a Daí assim, eu acho que eu vou tirar o vídeo. Depois eu falei, não vou não, porque eu tenho certeza que hoje aqui muitas pessoas puderam ser abençoadas e muitas pessoas também vão ser. Amém. Sabe, Valéria, você falou que alguém falou que você se expôs demais, né? E tem uma coisa que eu tenho medo da exposição. Eu tô falando de mim, tá? Ser vista por muitas pessoas é algo que me gera muita ansiedade. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Pode não parecer, mas eu não gosto de estar
Assim, sabe? Parecendo é um processo que Deus está trabalhando em mim. Mas esses últimos dias eu tenho pensado muito nessa questão da exposição e até que ponto eu quero me expor e o que eu posso ou não posso expor. E aí o Senhor me fez lembrar de Esther. Porque Esther, para salvar a nação, ela arriscou a vida dela. E aí, quando falaram para ela, ela falou assim: eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu morrer, morri. É isso aí. Se eu morrer, morri, mas eu não vou deixar, não vou ser omissa, não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor colocou para fazer. E ela salvou uma nação. Então, o que eu estava dizendo é que o Senhor me fez lembrar de Esther, quando ela foi para salvar uma nação, ela teve que arriscar a própria vida. E quando questionaram ela, ela disse: eu vou fazer o que eu preciso fazer, se eu morrer, morri. Né? Mas eu não posso me omitir diante dessa situação. Ela entendeu o propósito de Deus para ela naquele momento, por que ela tinha se tornado rainha. E ela não podia, de forma alguma, ser omissa em relação ao que estava acontecendo. Então, se eu morrer, morri. Então, às vezes a gente deixa de fazer algo porque, e se falarem, e se julgarem, o que vão pensar de mim? Mas se julgarem, julgou. Se for cancelada, foi cancelada. Mas a gente não pode se omitir. E as vidas, nem todo mundo entendeu, Valério, o que você fez, mas as vidas que vão ser salvas através dessa atitude é que valem a pena. Né? Se seu marido, né, te deu autorização para isso, se você tem apoio do seu marido, se você tem convicção no seu coração de que Deus te direcionou para isso, as vidas importam. Nem todo mundo recebe. Quando a gente posta alguma palavra no Instagram, nem todo mundo vai receber aquela palavra no coração, vai ser ministrada. Algumas pessoas vão criticar, algumas pessoas vão querer tirar o mérito do seu trabalho, tirar o mérito daquilo que o Senhor colocou no seu coração, mas isso faz parte do processo, né? Então, as vidas valem a pena. E é isso que a gente precisa ter em mente sempre. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração, Lidiane. Se você não pode ser um mistério nessa geração, se você tiver com medo de se expor, se você tiver com medo das pessoas te julgarem daquilo que as pessoas vão falar para você, porque as vidas que serão salvas é que importa. O fato é que Esther não foi uma mulher grande porque ela foi uma rainha, senão ela seria só mais uma rainha. Ela foi grande porque ela salvou vidas. Então, é esse o nosso propósito aqui. Se vão julgar, se vão cancelar, se vão criticar, se as pessoas não vão entender, paciência. Se morrer, morri. Se morrer, morri. Mas eu não vou me omitir. Amém? É isso. Nossa, eu fico muito grata, Lidiane, com essa sua fala aí. E é verdade, às vezes a gente acaba esquecendo, né, das coisas que a gente fala com os outros. Não é sobre a gente, é sobre o poder que Deus pode fazer na vida do outro através de você. E às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Porque às vezes um ou outro... Às vezes, né? Quantas pessoas falaram comigo que foram abençoadas e às vezes por causa de um ou outro comentário você fala, então não vou. É claro que nem toda dor de cabeça eu vou postar, é claro que né, nem todo dia... Não é, mas para esse tempo, e aqueceu o meu coração vocês participarem dessa live e a gente terminar desse jeito, porque realmente não é sobre mim, né? Não é sobre cada uma de vocês, que todo dia vocês levantam e rompem essa barreira de querer ou não querer. Tem dia que eu sei que vocês não querem, tem dia que vocês não estão dispostas, tem dia que é assim comigo, mas aí a gente entende que do outro lado tem pelo menos uma pessoa que pode ser abençoada. E se uma pessoa for alcançado, cumpriu o objetivo, né? Então, valeu, foi válido. Então, assim, é só agradecer. Suzana, faz as suas considerações, meu amor. Ó, tem gente perguntando se você é carioca, estão gostando aí do... Eu sou carioca da Gema, só que tem 20 anos que eu moro em Minas. Então, eu fico entre o arroz e o arroz. Entendeu? Eu fico entre os... e o arroz. Mas eu amo Minas Gerais, eu amo esse lugar, assim, eu vou no Rio passear, sou carioca da Gema, doida para voltar pro meu pãozinho de queijo. Gente, eu quero muito agradecer a vocês que estão aqui. A Valéria é uma querida,
é boca de Deus na minha vida, né? Então, eu louvo a Deus por isso e não deixou de ser porque passou pela crise, né? A gente precisa falar isso, tá? Que o profeta entra em crise. Crises existenciais, crises de não querer aparecer, né, Lid? A gente quer ficar assim, pra que Deus isso? Por quê? Manda outro, né? E aí a palavra do Senhor fala, se tu não fizer, fica tranquila, socorro de outra parte virá. Não vai fazer, não? Só que não se esqueça que tu tá no bolo, tá? Vai dar ruim pra tu também. Exatamente. Então, assim, não tem muito assim o que fazer, né? E uma das crises que eu entrei foi exatamente por isso, por exposição, porque a minha briga com Deus era essa, eu não quero me expor. E para que isso? Tem tanta gente que já faz. Mas a gente precisa entender que essa tanta gente que já faz, talvez não vai alcançar as vidas que você alcança. E não é sobre nós, a gente fala isso sempre, você disse aqui, mas às vezes quando chega em nós, a gente não entende, a gente acha que é sobre nós, né? Então Deus também, eu tenho certeza que trabalhou em você em algumas questões que talvez você não sabia que ainda estava lá. Que ainda estava ali no negocinho, que ainda estava frágil, não frágil da questão da fragilidade, mas como um ponto fraco para o adversário te atingir. Então ele permite para a gente saber na armadura, porque às vezes a gente fala da armadura de Deus, mas a gente não sabe como usar ela. Então, Senhor, essa peça que nós vamos ter que trocar essa aqui da armadura, né? Esse aqui, eu preciso saber usar isso aqui direito. Então, que o Senhor ele continue te abençoando, Valéria, que você continue sendo você. O maior desafio é esse, é você ser você, única, não se parecer com ninguém e continuar fazendo o que Deus te mandou fazer. Tá com vontade de falar? Teve a autorização do próprio Deus? Faça, sem medo. Tem coisas que eu falo assim pra ele, cara, você é muito doido, né? Porque como é que você me manda fazer um negócio desse? Como que é isso? Como que... E aí, depois que você vai fazendo, você vai entendendo o movimentar de Deus. Alguém escreveu aqui, ousadia é movimento. Não adianta a gente dizer que é ousado em Deus, mas a gente não se movimenta em obediência. Tem dia que eu também não quero fazer, não estou afim de fazer. Ontem eu acordei falando, pai, eu quero colo. Eu quero colo. Eu não quero descer para gravar, porque eu gravo todo dia. Todos os dias. Eu gravo e edito. E eu estava cansada. Eu disse, eu não quero ir. Eu quero colo. Ele me deu colo. Depois que ele me deu colo, ele me deu uma palavra. E tipo assim, agora vai fazer o que eu te mandei. A gente se recupera nele. A gente se recupera na palavra, como a Lídia disse. Tem pessoas que não vão... Elas estão num estado tão profundo de depressão, de tristeza, que vão precisar de ajuda. Além da palavra. Vai precisar de uma escuta ética. Vai precisar e tá tudo bem. Se respeite, se ame. Eu quero agradecer por vocês terem ficado conosco até aqui. Isso para mim também fala de uma necessidade, porque quando a gente está com sede, a gente não sai da fonte correndo, a gente quer tomar a água toda. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que o Senhor ele continue guardando você, a Lídia, que eu estou conhecendo agora. É um prazer. A Isa, que o Senhor continue nos usando e levantando essas mulheres que agora não estão conseguindo falar, mas haverá um tempo que vocês irão falar. Haverá um tempo que Deus vai levantar vocês para vocês curarem outras mulheres, vizinhas, próximas, aonde o Senhor usar vocês. A história não acaba assim. A história não termina assim. Hoje o Senhor está nos usando aqui, nesse ponto específico. Mas daqui a pouco você vai estar de pé e o Senhor vai estar te usando como usou Paulo. Vambora, gente, vambora comer. Ó, tá na hora de comer, porque nós temos que chegar no lugar, não vai se perder nenhum fio de cabelo. Vambora. Eu já passei esse negócio aí, já estava tristinho, mas eu recebi a visita do próprio Deus e o próprio Deus levantou, animou Paulo. Então, fica você com essa palavra, que o Senhor te ajude, que o Senhor esteja com você. Valéria, continue sendo você. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não seja outra pessoa. O que a gente ama é isso aí. Quanto às falas, algumas falas, por favor, eu quero ser muito pontual aqui, tá? Porque às vezes a gente ouve coisas que naquele momento elas não terão efeito, tá? São os dardos inflamados. Elas não vão ter efeito naquela hora,
porque a gente já se fortaleceu. Mas em algum momento na frente, pode ter, então eu já quero repreender a força dessas palavras, tá? Elas perderam a força hoje, em nome de Jesus. Aquilo que você ouviu, aquilo que a formiguinha trouxe para você, fulano falou, perde a força hoje, tá bom? Para que lá na frente o adversário não use essas palavras para te paralisar. Elas perderam a força hoje em nome de Jesus. Amém? E continua, só continua. Prazer te conhecer, Lidy. Prazer é todo meu também. Ô, Lidy, então faz as suas considerações finais e eu já te peço para você fazer uma oração também para a gente terminar essa live. Eu só quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida, Valéria. Agradecer por você ser tão presente mesmo estando distante fisicamente, geograficamente, né? A Valéria é uma preciosidade. É uma mulher assim que torce, que levanta outras mulheres, né? E eu sinto algo muito genuíno na vida da Valéria, de verdade. E que você continue sendo essa mulher de verdade, essa mulher sincera, essa mulher genuína, porque é isso que vai atrair mulheres. Às vezes essa postura de que eu sou poderosa, de que eu, né, sou imbatível, de que eu não tenho problemas, acaba afastando, não atraindo. Quantas mulheres acabam se afastando de Jesus porque olham para aquela figura e falam, nossa, ela é perfeita, ela não tem erro, ela é a dona de casa perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, eu não posso nem chegar perto dessa mulher, né? Porque, nossa, quem sou eu? Mas eu acredito que quando a gente se expõe de verdade, quando a gente é sincera, isso acaba atraindo. Olha, ela caminha com Jesus e também passa pelos problemas. Eu posso me achegar a ela, ela vai me entender, ela vai me acolher, ela vai poder me ajudar. Então, que você continue sendo essa mulher genuína e verdadeira. Amém? Vamos orar, então. Pai, muito obrigada por esse momento que eu sei que o Senhor preparou para nós. E preparou para as mulheres que estavam aqui conectadas. Abençoa a vida de cada mulher, que essas palavras aqui, Senhor, realmente, elas guardem no coração de cada uma delas, Senhor, que elas possam usar essas palavras, Pai, nos momentos de crise, nos momentos de dor, que elas saibam, Pai, para quem procurar ajuda. Que o Senhor coloque na vida dessas mulheres profissionais, discipuladoras, líderes, Senhor, sábias, que possam orientá-las, que elas possam também buscar na Tua palavra, Senhor, a cura, Pai, e a força que elas precisam para vencer as crises. Senhor, enche espírito de cada uma de coragem, de ousadia, Senhor. Sabemos que aqui podem ter mulheres cansadas, mulheres quebradas, destruídas na alma, mas temos a promessa da cura na Tua presença. Então, que o Senhor possa guiar cada mulher aqui, Senhor, para esse caminho de restauração, de libertação e de cura nas emoções. Obrigada pela vida da Isabel, que esteve aqui conosco. Que o Senhor continue fortalecendo, Pai, e usando ela para ajudar outras mulheres. Obrigada, Senhor, pela vida da Suzana, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Pai, entregando para ela palavras pontuais, que ela continue sendo usada e fortalecida todos os dias. Louva a Deus pela vida da Valéria, Senhor, que usou a crise para abençoar a vida de outras mulheres, Pai. Eu creio nesse propósito na vida dela também. Que o Senhor possa estar nos guiando para a Tua honra e para a Tua glória, com coragem, Senhor. Que nós possamos ser externos nessa geração, Pai. Ter a coragem de nos posicionar para salvar vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Gente, eu quero agradecer para todo mundo que ficou aí, né? Caiu, mas voltou. Ficaram com a gente 2 horas de live. Olha só que bênção. Muito obrigada a todo mundo que ficou, comentou, participou. A Isabel também teve que sair, eu já tinha falado com ela. Um beijo, Isabel. Um beijo grande, que Deus continue te abençoando. Suzana, mais uma vez, muito obrigada. Sempre à disposição do reino, né, para estar aqui nos abençoando, sempre trazendo uma palavra. É sempre muito bom te ouvir. Lidy, um beijo grande, muito obrigada também mais uma vez. Vocês, gente, fazem parte da minha história, né? Igual a Lidiane falou, a gente está tão longe, mas a gente está tão conectado, é sempre uma bênção. Então, Deus abençoe vocês,
Deus continue prosperando o trabalho de vocês. Aí, quando vocês continuem fazendo livros, escrevendo, colocando no papel, mas também que vocês continuem vindo para a rede social, abrindo o coração e falando do amor de Deus para tantas vidas. Olha, eu só posso dizer gratidão. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Obrigada.